Alô, alô, amigos do Papo deste lado. É uma honra. Minhas pernas estão tremendo aqui. Estou do lado do meu ídolo, melhor baixista do Brasil, um dos melhores do mundo. Falei aqui em off, fui pro baixo por causa desse cara aqui. Meus amigos todos são guitarristas. Pra mim, não tem igual. Pode ter alguns parecidos. Igual o Arnaldo não tem, nunca vai ter. Igual o Beatles e Garrincha. Cara, prazeraço estar aqui. Uma honra estar com você aqui. 3 anos de canal, 3 anos tentando, finalmente conseguimos. E já vou começar logo. Meu velho, 50 anos de carreira. Você tocou com todo mundo, né? Já participou de shows de pessoas participaram do seu show. Com quem que você não tocou? Se existe alguém que você gostaria de ter tocado, ou gostaria de tocar ainda? Pode ser mais de um. Hoje eu já não sei mais, mas naquela época eu queria muito tocar com o Gil. Com o Gil. Queria tocar cada vez mais com ele, mas só tive a oportunidade de tocar com ele no Doces Bárbaros e depois no... a gente gravou o Sítio do Pica-Pau Amarelo com ele, cheguei a gravar. Mas é porque tinha outros baixistas maravilhosos, que nem o Rubão Sabino, então é difícil competir com o Rubão, porque o Rubão toca muito, né? Então... mas foi genial porque o Caetano me chamou para formar outra banda da Terra e a partir daí também eu pude me exprimir da maneira que eu achava mais legal, tocar baixo de uma maneira funk, pesado assim, funkeado, dando porrada no baixo. Esse cara é muito generoso, né? Bom, a vantagem do canal ser me meu... elogiou para caramba como o melhor, mas não sei, o negócio do melhor é complicado, né? Mas eu fico feliz em saber que eu influenciei uma opção de gente. A vantagem de ser dono do canal é que eu posso falar o que eu penso. Então eu posso falar que o Arnaldo Brandão é o melhor do Brasil, para mim, um dos melhores do mundo, para mim. E tenho vários amigos baixistas, Rodrigo Santos e tal, mas eles, que me desculpem, o Arnaldo para mim é o melhor. E, Arnaldão, o Chico Anísio... Não, realmente assim, esse trabalho com o Caetano marcou muito, porque todo mundo fala, o Rodrigo Santos... O Dade não, o Dade já fala de mim há mais tempo, que nem o Limia também, assim, quando eu estava na bolha e tal, eles sempre me elogiaram muito. Mas até um pessoal mais novo mesmo que me via no show do Caetano, entendeu? Então, bacana, significa que eu fiz um bom trabalho ali. Cara, eu tenho um caso muito engraçado do Tim Maia com o Arnaldão. Eu levei o Tim Maia em BH uma vez, ele chegou muito atrasado, mas foi. E era um festival, tocaram vários artistas e estavam passando... músicas no telão sem som, né? E uma hora passou o Arnaldão, aquele cabelo grandão que você tinha e tal. Passou o Arnaldão assim, aí o Tim Maia apontou para ele e falou assim, segundo melhor baixista do Brasil. Primeiro era o próprio, né? Aí no dia que ele morreu, eu estava assistindo, infelizmente, né? Falei, agora o Arnaldo é melhor. Olha que elogio maneiro ele fez. Olha que bacana. Para 10 mil pessoas. Adorei isso. Para 10 mil pessoas. O segundo melhor, que bacana. O primeiro era o próprio, né? Aí quando ele morreu, eu falei, agora o Arnaldo é o melhor. Uma honra estar aqui, cara, um sonho realizado. Tim Maia, me dava muito bem com ele, apesar de encontrar poucas vezes com ele, a gente tinha uma admiração mútua. Uma vez eu tinha uma banda cover do Jimi Hendrix, eu estava tocando guitarra e fomos fazer um show em Camboriú. E chegamos lá e a gente estava tocando, era tarde, estávamos abrindo para o Tim Maia. Tim Maia era a grande atração. A gente abrindo, praia bem cheia, assim. Aí, de repente, chegou o Tim Maia. Quando o Tim Maia viu que era eu tocando, Arnaldo Brandão, há quantos anos eu não te vejo, não sei o quê, que barato, fez uma festa para mim e tal. Eu falei, legal, Tim Maia. Eu fiz uma festa para ele também e tal. Aí, fiquei para ver o show do Tim, né? Cara, de 2 em 2 músicas, ele parava para me elogiar. Porque estamos aqui, eu não sei o quê, Arnaldo Brandão, baixista, Arnaldo Brandão, outra banda da Terra, Arnaldo Brandão. Aí o segundo show, ele não queria fazer e a produção pediu para eu dar um jeito. Aí falei, Tim, pode vir, o lugar é legal, porque era outra praia próxima, ele reclamou que não tinha camarim, não vou fazer o show não. Aí eu tive que ligar a produção, cara, o pessoal da produção local, que viu que ele me elogiou muito, falou, só você pode convencer o Tim. Aí convenci o Tim a fazer. Aí o Tim começou de novo, na primeira música, segunda música, não, aí na segunda elogio, eu falei, já meio gostando, mas meio tímido, assim, meio sem graça, aí no segundo elogio, Arnaldo Brandão já fundou The Bubbles, fundou a Bolha, fundou o Brilho, fundou o Hanoi, fundou outra banda da Terra, agora eu não sei o que ele está afundando, não. Sensacional, cara.
Aí a partir daí não fez mais elogio nenhum, o show inteiro. Eu achei genial. Uhum. Aí depois me chamou no dia seguinte, falou que tinha parado de cheirar e tal. Foi alguns anos antes dele falecer, mas grande figura. Uma grande figura. No dia que ele morreu, cara, eu vi na televisão e falei, pô, agora o Ronaldão é o primeiro, né? E pra mim, vou repetir, você sendo o melhor baixista do Brasil, pra mim, quem que você curte no baixo aqui no Brasil? Porra, esse negócio do melhor baixista, pô, no baixista sempre teve. Tem Luiz Alves, tem Luizão Maia, tem o Arthur Maia, tem Rubão Sabino, como eu falei, Saudoso tem Liminha, tem o Dade. Pô, baixistas excelentes, né? Uhum. Dessa nova geração aí, tem alguém que você curte, assim? Igual você tem o filho do Afonsinho é um monstro, né? Uhum. O filho do Afonsinho. Um abraço, Afonsinho. Frederico realmente excepcional. Né? A Tamara também toca com você. Tamara, muitas mulheres baixistas, isso que eu acho genial. Na minha banda agora, eu resolvi assumir a guitarra. Um exímio guitarrista. E chamo uma menina para tocar baixo sempre comigo. Pois é, vou fazer. A Tamara beijo, Jansen, Tamara. Tá titular agora. Tamara Jansen, um beijo, Tamara. Eu vou começar aqui a fazer um brinde da Krug, aqui do Picanha BH, com o meu querido amigo Arnaldo. Picanha BH, nosso patrocinador. Já não está tão geladinho, mas aqui nós estamos no Rio de Janeiro. Boa. Boa, né? Agradecer o patrocinador, Picanha BH. Eu estou no Rio de Janeiro, no estúdio Hanoi. Fica na rua Paulo Barreto, 16, em Botafogo. Vocês vão ver aqui na edição, vai aparecer aqui as mídias do estúdio Hanoi, tá? Contato para gravação. Manda um abraço pro Lucas lá em BH, onde eu gravo, meu parceiro, meu sócio, meu amigo. E vamos passar para a próxima aqui já. Agradecer o Picanha BH, que lá em BH fica na rua Gávea 231, no Jardim América, beleza? Arnaldo, fala de um assunto chato, já começamos rindo aqui, que são as perdas, né? O saudoso Chico Anísio, ele falava o seguinte, que até os 50 anos de idade, a vida vai te dando, te dá bem, te dá carro, te dá apartamento, te dá mulheres, te dá filho, te dá coisas, né? Te dá pessoas. A gente vira a chavinha dos 50, a vida começa a tomar, né? Saudoso Boa Chico definição, Pois é. E nós tivemos, eu e você tivemos uma perda recente, né? Que foi o nosso querido amigo Tavinho Paz, a quem eu mando um abraço lá no céu. Como é que você lida com tanta perda assim, cara, ao longo dos anos, cara? Qual que é o segredo? O Tavinho, para mim, na verdade, ele continua vivo, entendeu? Então, isso me ajuda. Agora, quando você me lembra que ele morreu, dá vontade de chorar. Eu sei. É horrível, né, cara? Mas a poesia dele tá viva aí. Tá né? viva, é verdade. As parcerias, né? Não, eu não superei a morte dele até agora. Entendi. Um abraço pro Tavinho, onde quer que ele esteja lá no céu. Arnaldão, você no baixo, vou olhar para a câmera, hein? Você no baixo, qual que seria a banda de todos os tempos que você montaria? Você no baixo. Pode ser gente que já foi embora também. Você tocando baixo. Pergunta difícil. Essa é difícil. Pergunta fácil, tem outros canais para fazer aí. A vontade desse amigo que eu posso apertar. Bom, no momento, eu adoraria fazer uma banda. Eu, no violão, na guitarra. O Dade, no violão, na guitarra. Já saiu fora do baixo, né? O Vinícius Cantuária no outro violão. E o baixo eu ficava revezando com o Dade, conforme fosse a canção. E bateria? Bateria poderia ser o Lourenço Monteiro, o Robson, o Fabiano. Legal, bacana. O próprio Vinícius Cantuária na bateria também. Isso é interessante. Agora na edição vai aparecer aqui, quando ele falar, vai aparecer aqui a capa do disco. Eu queria que você me dissesse um disco que te pirou, assim, pirou sua cabeça, quase furou de tanto ouvir. Jimi Hendrix, Axis, Bold as Love. Esse ninguém nunca falou em 3 anos. Aí, galera, vai aparecer aqui na edição a capa do disco. Esse disco. E depois aquele outro também, aquele primeiro disco dele, Are You Experienced? Também é muito bom. Esses 2 discos são fabulosos. Quer dizer, toda a discografia do Hendrix é coisa de ser do outro mundo, mas né? Este pirou, ser né? de outro planeta total. Esse chegou aí a comprar ele? Você chegou a sair de casa para comprar esse disco ou não? Com certeza. Foi, né? Foi, na Modern Sound, me lembro até hoje. Tô aqui com a colinha do Picanha BH, o primeiro já foi. Realmente, discos. Claro que o Sgt. Peppers também, de uma outra maneira, né? Uhum. Mas tem outros álbuns excepcionais também. Aquele do Rolling Stones ao vivo, Get Your Eyes Out, o Beggars Banquet. Aquela década era foda, né? Muito foda. Muito disco bom. Uhum. O senhor chegou quase a furar esse aqui? Hein? Chegou quase a furar esse aqui, do Jimi Hendrix?
Furar? Como Quase assim? furar, tanto tocar, né? Vamos lá, vamos brindar de Não, novo. porque os discos importados eram mais sólidos, Era eles de eram mais qualidade, né? pesados. No Brasil, para economizar, eles faziam aquele disco bem fininho para Fininho. economizar o asfalto. Aham. E isso Você estava prejudicava a você tava sonoridade. fora dessa época, desse disco do Não Hendrix? comprava. Você estava fora não, nessa época? não, eu tive fora quando a época que o Hendrix morreu. Foi a época que eu Sei. estive em Londres, logo depois do Festival da Ilha de White. A Né? gente vai falar disso daqui a Tinha pouco. acabado de chegar no Brasil e vi a notícia que ele tinha morrido. Vamos brindar de overdose. novo, que eu tô muito feliz de estar aqui, cara. Uma honra. Tô com o meu ídolo aqui, pô. Posso morrer hoje. Vamos lá. Queria que você escolhesse uma música sua. Sei que é igual escolher filho, né? Sei que é complicado isso, mas eu não tenho filho, eu posso falar isso. Uma música sua para colar. A gente está vivendo um período caótico, Terceira Guerra, nunca se falou tanto em fim de mundo, né? ET, subsolo das pirâmides, meteoro. Se a gente estiver realmente caminhando para um fim e fôssemos guardar uma cápsula do tempo para os ETs acharem, que música sua você colocaria nessa cápsula do tempo e qual outra música de um outro artista que você goste você colocaria as duas assim? Ano do Dragão, parceria minha com Tavinho Paz. E uma de outra banda, de outro cantor? I Can Get No Satisfaction. Rolling Stones. Maravilha. Essa colinha já é do Estúdio Neuma, já falei, eu estou aqui no Estúdio Hanoi, no Rio de Janeiro, meus queridos amigos, Zé Felipe está ali atrás também. Mas suas perguntas são muito difíceis. Depois que eu respondo, fico pensando, poderia ter respondido outra coisa, Pode mudar, né? pô. Quando é vontade de ser amigo é isso. É vontade de ser amigo é isso. São muitas coisas, mas tudo bem, eu chutei de primeira. Não, pode mudar se não, quiser. não, vamos para a próxima. O que você ouve? Agora com a linha do Estúdio Neuma, o que você ouve? Em casa, no carro? Eu ouço a música Você é muito no carro. caseiro, né, Arnaldo? Daqui até casa, de casa até. São 40 minutos, 1 hora de carro, então eu ouço muita rádio. Ouço a Rádio MEC, ouço a rádio só de música velha, antiga, né? Só de música antiga. Eu ouço também Rádio Nova Brasil, eu ouço uma rádio Dia que só toca funk. Eu gosto de ouvir um pouco de tudo. Eu me interesso, sou curioso. Você é bem por caseiro, tudo. né? Já falamos sobre isso, você é muito caseiro, né? Eu trabalho muito no estúdio, né? Ainda mais agora que meu sócio está muito doente, eu estou meio sobrecarregado trabalhando no estúdio. Uhum. Em casa, o que você ouve em casa de bandas assim que você curte? Em casa, cara, eu não tenho gozado. Não Só tenho dorme, muito... né? Não, isso acontece, eu estou viciado em ler, cara. Pô, isso tá foda. Bom, ainda bem, né? Que tá alguém lendo. Mas eu acabo não agindo, fico mais lendo do que colocar em ação, entendeu? Então, tem um limite, esse vício de leitura. Tá difícil superar. Meu livro são 800 páginas, você pode... Eu tenho uma música diretamente sua aqui que tem a ver com essa pergunta. É o seguinte, músicas como Plique Plique. Plique Plique é de que ano, você lembra? De que ano que é Plique Plique? Plique Plique. Plique Plique foi do segundo disco, foi 87. 87, quase 40 anos. Não me enganei, porque eu escrevi há quase 40 anos aqui. Caralho. Olha aqui, Plique Plique, quase 40 anos, inútil. Eu cheguei com a camisa aqui, né, o Arnaldo Terril, a gente não sabemos escolher presidente, do meu querido amigo Roger. Que país é esse, Legião Urbana? Abuso de poder, meu querido amigo Guilherme Snark, é o próximo entrevistado, tá vindo para cá. Que barato. Tá vindo para cá. Essas músicas, cara, o que você acha que acontece que a despeito de terem sido feitas há quase 40 anos, elas continuam atualíssimas? Que looping temporal, que maluquice é essa? Porque eu não quero ser pessimista não, mas eu adoro viver no mundo de hoje, mas está na cara que a tendência é de mais violência, mas ao mesmo tempo mais fascinante. Ao mesmo tempo tem muita coisa boa acontecendo, quer dizer, a gente está batendo papo aqui, eu tenho um estúdio, as luzes estão piscando, está fazendo sol lá fora, você pagou o estúdio, então está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas você percebe isso no ar o tempo todo, que alguma coisa vai explodir a qualquer momento e a gente não sabe direito qual que é, né? Ok, mas por que a gente não sai desse looping? Igual eu te falei, Plique Plique parece que foi feito ontem, cara. Né? Eu vim de Cabo Frio pra cá, fui em Cabo Frio primeiro, vim ouvindo no carro, no meu setlist, eu tenho tudo do Arnaldo. Hanoi, tudo. Odara, que me fez por baixo, né? que o baixo é dele, o slap é dele. Por que Plique Plique parece que foi feito há um mês atrás? O que você acha que acontece com a gente que a gente não sai desse looping temporal? É por isso, porque ao mesmo tempo que muita coisa melhorou, muita coisa piorou também. Né? Antigamente eu tinha ideal que realmente a gente podia viver
numa felicidade constante, né? Mas eu só queria viver uma felicidade interessante. Uhum. Entendi. Uma vida interessante, né? Sei. Bom, vamos para o que interessa, E então. realmente os tempos são interessantes, mas são trágicos, São né? trágicos, né? A gente vê muita tragédia aqui no Rio. Uhum. Uma mistura complexo de Israel no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, isso parece filme de ficção científica, totalmente faveloche, Fawcett na veia, né? Exatamente. Uma coisa absurda. Um abraço, Fausto. Que loucura, né? Você pensa, complexo de Israel, uma maluquice total. Que era meio Robin Hood, as comunidades gostam. Isso é uma coisa muito doida demais. É verdade. Mas é a nossa realidade, né? Arnaldo, claro que tem coisas maravilhosas acontecendo, né? Os meios de comunicação, essas 3 câmeras aqui, a gente gravando. Então, essas coisas são muito boas e também tem coisas muito ruins ao mesmo tempo. Acho que isso faz parte. Né? A gente tem que tentar manter o bom humor para superar essas adversidades. Né? Sim. E a gente que trabalha com arte, isso ajuda muito. Né? Quem trabalha com música, literatura, teatro, cinema, ajuda você, apesar desse dramático cotidiano, a gente consegue transcender muitas vezes. E qual que é o segredo, cara? Que você tá fininho, tá inteiraço, bonitão, molhando a calcinha das meninas, como diria o Marcelo Nova. Um abraço, Marcelo. Qual que é o segredo dessa vitalidade, cara? De subir no palco igual um garotão, bicho. O óculos escuros ajuda. Agora, 15 minutos atrás, você estava me dizendo que, você está com ar cansado. Eu estava exausto, não estava? Não, mas você falou que está com muitas coisas, né? Está sobrecarregado. Então, não, acho que a tua entrevista está me deixando feliz. Ah, que legal, cara. Bom, você é muito querido, Arnaldo. Esse meu formato de entrevista já tem 3 anos e artistas mandam perguntas por áudio para você responder aqui. E todo mundo que eu falei de você, cara, te adora, todo mundo ficou muito honrado de ser convidado para participar. Eu vou soltar aqui a pergunta de 4 dos convidados, depois tem mais 2 lá para o final. Pode soltar a primeira aí, por favor, Zé Felipe. Salve, galera, Ivan Sader aqui, vocalista do Trem. Um abraço para toda a galera que está conectada aí no Papo Destilado do meu amigo André. E queria fazer uma pergunta pro Arnaldo. A gente teve a honra de dividir um festival juntos lá em Bom Despacho, foi legal pra caramba. E queria saber do Arnaldo aí, 50 anos de carreira, e qual é a composição que você mais se orgulha de ter feito? Grande abraço. Obrigado pela pergunta. Qual seria a resposta correta? Qual a melhor música que eu acho? Eu não sei, de repente de manhã pode ser totalmente demais. Já à noite pode ser No Dragão. À tarde pode ser A Moda é a Mãe da Morte do Estilo. Então, conforme for a hora. Eu adoro essa. Você se orgulha das coisas que você faz? Você se orgulha das coisas que você faz? Você sabe do impacto que elas têm? Não, eu tenho a síndrome do impostor. Uma coisa horrível. Eu acho que tudo que eu faço é cópia de alguma coisa. Alguns anos atrás, há alguns anos, para não fazer um pleonasmo eu não aqui, sou nada criativo. Eu dei uma placa de opaca. Copio. Você tem essa placa ainda? Eu dei uma placa de opaca para o Arnaldo para lembrá-lo do valor dele. Você tem essa placa ainda que eu te dei? Uma placa de opaca mostrando o valor desse cara. O Ivan Sader, ele foi da banda Ultrajantes, que era o Traje a Rigor sem o Roger, que o Roger não pega avião, né? E o Arnaldo abriu um show deles lá em Bom Despacho, lembra? Claro, claro. Lá era Ultrajantes, mas hoje ele está na banda Trem, tá? Procure muito bem em São Paulo. Fico muito honrado de ser convidado. Um abraço, Ivan. Vamos pro próximo aí. Nem falei dos Cafajestes, hein? Como é que é o nome dele? Ivan Sader. Grande Arnaldo Brandão, como vai, meu caro? Saudade sua. Quem fala aqui é Hector e eu tô falando de Belo Horizonte. Arnaldo, todos nós sabemos de que você tem uma vasta carreira, né? Na música, etc. E que você já fez parcerias com muitas pessoas, você já gravou com muitas pessoas, você já compôs com grandes artistas, etc. O que eu queria saber, Arnaldo, é qual dessas parcerias te traz uma lembrança boa, uma parceria que foi divertida. Eu queria saber qual que foi aquela mais engraçada, que a química rolou, que você tem lembranças maravilhosas daquilo e que te causa saudade lembrar. A que foi mais divertida, a que foi mais legal, a que rolou mais, né, naturalmente. Valeu, meu irmão, um grande abraço. Fica com Deus, a gente se vê. Eu acho que grande Hector. Pensando aqui,
Hector perdeu o sotaque, né? Perdeu o sotaque. Bacana. Um outro sotaque diferente, também não é um sotaque mineiro, um sotaque mais universal brasileiro. Universal. Muito seu fã, fez uma música pro Arnaldo, chama O Cara. Hector, o negócio é o seguinte, obrigado pela pergunta, e acho que Totalmente Demais foi muito agradável. Radioblá também foi muito agradável, tem memórias fortes dessas duas. Acho que eu me lembro. Cheira a Confusão também. Uma história legal assim delas? As histórias são legais, mas acho que não vale a pena contar. Nesse momento, exatamente. Tá certo. Quem que é o próximo? Próximo é o Marquinhos? Vamos lá. Marquinhos teve uma banda, gente, do Hanoi, em Belo Horizonte. Eu fico muito honrado de poder... Grande Marquinhos. Baixista foda. Vamos lá. Alô, galera. Boa tarde. Ó, o vozeirão. Quem fala é Marcos Wagner, conhecido como Marquinhos Groove. Eu sou baixista, compositor aqui de Belo Horizonte. Muitos anos. Eu gostaria de parabenizar o canal Papo Destilado, em especial meu amigo André Rosa, o Lucas, né, do Estúdio Neumann. E eu gostaria também de fazer uma pergunta para o meu grandíssimo amigo Arnaldo Brandão, cara que eu admiro muito como músico, como compositor. Já tive a honra de fazer muitos covers dele. Estamos aí, né? É isso, eu queria mandar uma pergunta aqui pro Arnaldo em relação ao Hanoi. Se, por um acaso, Arnaldo Brandão, você tem alguma novidade de algum trabalho novo surgindo aí, né, no ano 2025, se tem alguma coisa nova do Hanoi, do Arnaldo saindo aí, ou trabalho solo, ou até mesmo do Hanoi. Gostaria de mandar um abraço imenso aí para você, para todos do canal, para todos os seguidores e as seguidoras do canal Papo Destilado. Eu já participei do canal também. E é isso. Um abraço para todos, um abraço para o Arnaldo, um abraço para todos os seguidores. Valeu, gente. Marquinhos, obrigado pela pergunta. E eu acho que... Qual foi a pergunta mesmo, hein? Vamos voltar à pergunta dele aí. Eu acho que é projetos do Hanoi. É o projeto do Hanoi. O projeto do Hanoi é o seguinte. O Ricardo Bacelar mora em Fortaleza e tem um estúdio maravilhoso lá e convidou para a gente gravar lá. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente gravou o DVD da Festa Insanidade. E aí, esse DVD, a gente já gravou 5, 6 anos em BH. E aí, esse DVD vai sair pelo selo dele, Jasmim. Ele tem 2 discos do Hanoi que saíram pela Jasmim agora, que subiram, né? Um é o acústico, o outro é o Credos. Álbuns, né? Agora, o DVD deve sair agora, esse ano ainda, esse semestre ainda, espero. E o Ricardo falou ficou de investir em publicidade e tudo mais. E ele também me chamou para a gente gravar músicas novas lá. Porém, eu tô finalizando meu disco novo e estou lançando as gravações que eu fiz no Manus, comemorando 50 anos de carreira. Então eu estou meio sobrecarregado de trabalho, porque eu resolvi também gastar um tempo na internet falando sobre essas canções que eu gravei ao vivo e depois sobre essas canções novas que eu tenho para lançar. E eu falei para o Ricardo que talvez no próximo ano a gente fizesse alguma coisa nova, mas não tem nada garantido. Agora, a gente está lançando esse DVD. O produto é bom, falta só o vendedor. Olha eu aqui. Eu tava nesse show, eu fui nesse show. Showzaço. Estou pronto. André Rosa na parada. Vamos lá. Gente, o Arnaldo, vocês não sabem, mas o Arnaldo ele tem umas músicas lá do B que me piram assim, que eu moro sozinho, eu sou viúvo. Eu moro sozinho e fico arrumando minha casa ouvindo essas músicas no repeat. A banda Sócrates, que o Hector fez parte, que gravou o cara, né? Dedicou a música pro Arnaldo, que ele é o cara mesmo. O Hector também é baixista. Gravou algumas músicas, umas delas Inverno Europeu, parceria sua com Tavinho Paz, né? Mas ele tem uma música eu não sei se essa tá no Psicopop, na Encruzilhada tá no Psicopop? Na Encruzilhada? Tá no Psicopop? Tá no Psicopop. Eu queria que você comentasse essa frase aqui, ó. Pode falar o que você quiser, não tem censura aqui não. Essa frase da música Na Encruzilhada que eu adoro, essa música me pira, assim, me arrepia. Pô, obrigado. Esse trecho da música, queria que você comentasse esse trecho da música. Não falo mais mal do governo, agora sou MPB. Para viver, me enquadrei na Lei Rouanet. Quer que repete? Isso é um certo ressentimento que eu tenho
porque eu já tentei entrar em vários projetos da Lei Rouanet e nunca me aceitam. Aí eu fico ressentido e falo essas coisas. Mas você não é da panela, você não é da panela, só entra quem é da panela. O rock está meio por baixo, acho que é por causa disso. Não sei o que é, mas eu sei que existe uma certa dificuldade para artistas como eu serem aceitos pela Lei Rouanet. Não sei exatamente por quê. Porque tem qualidade seu trabalho. Aí parei de falar mal do governo. Estou tentando explorar meu lado MPB. E é verdade, vocês vão ver, eu estou lançando umas músicas totalmente MPB, assim, na boa, assim. Coisas que vieram na minha cabeça na época do Covid, da pandemia. Uhum. Aliás, gente, minha argola aqui, ó, também é para... A minha costeleta imita o Agora, Marcelo. Realmente, a Lei Rouanet favorece mais quem faz música ou das comunidades, ou então uma coisa mais brasileira, assim. Ou sem qualidade também. Hein? Ou sem qualidade. Não sei, aí é um processo complicado, assim. Uhum. Te peguei, né? Gente, porque quem não sabe... Outro dia, o cara fez o projeto todo para gravar um videoclipe, aí tava lá escrito, não, tem que ter um negro, ou então tem que ter um trans, um negro ou um trans. O negro tem, o André trabalha aqui comigo, mas o trans eu não tenho. Uhum. É um absurdo, negócio de maluco, cara. Eu não entendi essa, era só para fazer um videoclipe, não era nada muito caro, assim. Uhum. Mas tinha esse negócio no projeto. Mas acho que tem que dar uma força para as pessoas que foram escravizadas no Brasil. Mas não como condicional, né, cara? Não como condicional, mas acho que faz parte desse equilíbrio. Eu sou a favor das cotas, eu acho que tem que haver, mas eu acho que também dá um certo exagero, né? Uhum. Aí, não podia ser restrição. O Brasil é muito desigual. Sim. Muito desigual. Alguma coisa tem que ser feita, né? Sim. Mas do jeito que está amarrado, parece que tudo muda para que tudo continue na mesma. Sim. Quando você vê as festas que as pessoas dão para o Sarney, você fica inacreditável. Exatamente. Todo presidente que entra de direita ou de esquerda vai lá pegar a opinião do Sarney. Quer dizer, uma coisa assim, é um atraso assim, republicano gigantesco. Coronelismo. Nada contra o Sarney, mas o que ele representa, né? A pessoa, nem conhece a pessoa nem nada, mas é uma prova, uma coisa assim. Fora isso, porque o cara ganha a eleição, ele assume, ele toma posse da presidência. Exato. Ele toma, aquilo fica sendo dele. O que é errado, né? Uhum. Ele está ali servindo as pessoas, aquilo não é dele. Aí tem aquela faixa, coisa mais ridícula, aquela faixa de míssil. Só tem país sul-americano. Já reparou isso? Exato. Uma faixa de míssil com o Brasil, uma coisa... Uhum. É muito barango, né, cara? Não sei, cara. Eu sei, eu acho que infelizmente, todos os governos nos últimos anos têm me deixado muito insatisfeito. É isso aí. Pois eu amo Arnaldo Brandão, mas eu continuo falando mal do governo, continuo eu punk. Não falo mais mal do governo. Continue punk e quero que a Lei Rouanet se foda. Não, que é isso, a Lei Rouanet é boa. Só é ruim quando não me favorece. Exatamente. Não, acho que há alguns exageros, com certeza. Acho que Ivete Sangalo não precisa de Lei Rouanet, né? A gente tem um político lá. Mas eu acho que a Lei Rouanet é muito importante, principalmente para as artes cênicas radicais, contemporâneas, sim. Teatro de vanguarda, música de vanguarda, orquestra sinfônica. Essas coisas, a Lei Rouanet é de suma importância. Na Encruzilhada foi você que fez o clipe, não foi, Zé Felipe? Você que fez o clipe, não foi, na Encruzilhada? Não? Não, foi o... Você fez Tá Tudo Podre? Foi o Vassimon. Tá Tudo Podre. Ele fez Tá Tudo Podre, fez Ano do Dragão e fez Sorria, Você Está Sendo Filmado. Sim. Você pode falar um pouco desse trabalho novo ou ainda meio sigiloso? Posso. Esse trabalho novo tem algumas canções de minha autoria. Mas vai sair CD físico como Psicopop ou não? Não, eu pretendo lançar assim toda semana uma canção e depois lançar o álbum. Toda semana falo alguma coisa na internet sobre a canção. Mas não vai Primeiro, ter... Essas que eu gravei ao vivo no Manus, comemorando 50 anos. Eu tava lá. São 20 canções. Aí, depois dessas 20 canções, essas que eu tô fazendo no estúdio aqui, completando. Uhum. Vou lançar toda semana. Aliás, depois eu faço o álbum físico, de preferência. Né? Vi lá que eu não conhecia o Chá, o saxofonista foda que eu não conhecia, Rodrigo Chá. Pô, maravilhoso. Maravilhoso, não conhecia. Foi um achado. Né? Alto astral e toca muito. O Rodrigo Chá. Beleza. Agora eu vou pedir para você tocar uma sua aqui, que é Cheira Confusão, depois vou emendar com a pergunta do Aldrin. Vamos lá para Cheira Confusão?
Olha o privilégio nosso, hein, cara. Ela é da pá virada e só gosta do que é bom. Uma gata encantada pelas brumas de Avalon. E quando voa tá ligada, dando um teco em Rolling Stone. Satisfaction, moçada, é seu bumbum de escorpião. Eu não sei não, não sei não, não sei não. Não sei não, não sei não, não sei não. Não sei não, não sei não, não sei não. Cheira a confusão. Ela anda apaixonada pelas noites do verão. Uma curva de autoestrada pra quem vem na contramão. E seu amor são seus perigos, é uma esfinge de prazer, um mistério tão antigo que tudo pode acontecer. Não sei não, não sei não, não sei não. Não sei não, não sei não, não sei não. Não sei não, não sei não, não sei não. Cheira a confusão. 10h30, Cinderela sobe num salto alto, dá telefonemas e sai por aí incêndio de gasolina. 11, Paula chega no bar, cheia de bico, cheia de beijos, dá um rolé fazendo números, chamando a maior atenção. De repente, meia-noite, uma pá de vampiro de olho nela e ela lá, só olhando. Bingo! Grita o Mauricinho rasgando o talão de cheques e a galera lá só olhando. Os torpedos começam a explodir na sua mesa, ela se levanta, passa por um ex-namorado, dribla o garçom e gol! Ela já tá lá no banheiro, cheia de orgulho, cheia de disposição. 2 da madrugada ela começa a confundir o doidão careta com careta doidão e a galera lá só olhando. 4h30 ele enlouquece de vez. Sentindo a princesa de Mônaco, vai ao banheiro e volta cheia de orgulho e cheia de disposição. E a galera lá só olhando. Cheira, 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 cheira a confusão. Cheira, 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 cheira a confusão. A bruxa tá solta. Agora vamos com a pergunta. Posso fazer o rap de novo? Porque eu errei o rap. Claro, claro. Aí você edita? Vai direto, aqui não tem edição. Vamos embora, vai direto, tranquilo. Vamos lá. Não, faz de novo. Então vai ficar... Não, vai não, pô. O canal é nosso. Não, virou improviso. Não, o canal é nosso. A gente que manda aqui, você que manda. Faz aí, pô. Próximo assunto. Vai lá, manda do Aldrin. Por favor. Que privilégio, hein? Cheio da confusão aqui só pra mim. Olá, ouvintes do canal Papo Destilado. Eu sou Aldrin Ganda, sou compositor de Belo Horizonte. Deixo aqui já desde então um abraço para o André Rosa, para os ouvintes do canal Papo Destilado. Uma honra estar fazendo aqui uma pergunta para um grande ídolo, Arnaldo Brandão. Então, gostaria de saber um pouco da história por trás da canção, dessa mística que tem da música Cheira Confusão. Como é que é, Arnaldo? Você estava lá naquela noite? Foi uma ficção? É realidade? Ou como é que foi aí que aconteceu essa história toda? Você pode contar um pouquinho pra gente dessa noite tão alucinante? Grande Aldo. O Aldo gravou, tá tudo certo com a Eu não estava lá. Essa música foi o seguinte: o Afonsinho Júnior fez a música e deu para o Tavinho Paz fazer a letra. O Tavinho Paz chegou aqui com uma parte da letra no estúdio e eu completei a outra parte. Só me lembro disso. Ajudei ele a fazer algumas frases. Mas foi assim que a história da canção surgiu. Mas a ideia foi toda do Tavinho. O Tavinho é que viu essa noite. Grande. Eu comentava com o Tavinho e o Tavinho falava que era, Arnaldo, aquela é totalmente demais, começou a achar muito totalmente demais e pirou. e começou a cheirar a confusão, entendeu? Grande Tavinho. Faz muita falta aqui embaixo. Muito. Tavinho é um gênio. Um gênio, cara. Gênio.
O gênio se atrai, né? Tavinho e Arnaldo, o gênio se atrai. Tocou uma sua. Bom, eu ia pedir para o Arnaldo falar das mídias dele, mas eu garanto que ele não vai saber. Você não vai saber falar das suas mídias, né? Você sabe as suas mídias de cor? Vai aparecer aqui embaixo? As minhas mídias de cor? É Arnaldo P. Brandão, é Instagram. Uhum. Tem Arnaldo Brandão, que é o artista do a página de fã, né? Uhum. E tem o Arnaldo Pires Brandão, que é o Facebook pessoal. E o YouTube, você lembra? YouTube é Arnaldo P. Brandão também, é Arnaldo Brandão. Tá. Cara, não sei qual é o meu YouTube. Vai aparecer aqui embaixo. A gente vai colocar, na edição a gente vai colocar aqui embaixo, vai aparecer legal, aqui embaixo. eu tô fazendo tudo pro YouTube agora. E tá muito legal, as pessoas estão elogiando muito, né? Eu acho que foi legal, cara, esse controle que você pegou, né? Na verdade, a Claudinha Serrano, comecei a trabalhar com ela que insistiu muito. Tem que fazer, mas eu não tenho o menor saco. Mas como eu tenho esse material, eu resolvi fazer. Mas quem me orientou muito e quem está fazendo espetacularmente é a Bianca Jordão. Sim. Minha nora, casada com adoro, o Rodrigo. pô. Ela está fazendo um trabalho genial, porque eu faço os vídeos, mas ela dá ideias boas, assim. Troca a camisa. O Rodrigo também dá ideias boas. Faz o texto mais ou menos assim. Um abraço, então, Rodrigo. O Rodrigo e a Bianca estão me ajudando muito nisso, porque eles são craques nisso. Eles estão morando fora? Eles moram em São Paulo. São Paulo. Então eles me ajudam muito, muito mesmo. Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar do Rodrigo, da família, um pouco disso aí. Então, gente, vai aparecer aqui embaixo, o Arnaldo falou, vai aparecer aqui embaixo, tá? Vamos falar do estúdio Hanoi também, já falei no início, vai aparecer aqui embaixo os contatos para gravação, para ensaio. Estou usando aqui a estrutura genial, né? Já gravei grandes coisas, gravei Guto Graçamelo aqui no estúdio Hanoi, meu mestre, né? Meu ídolo. Já gravei grandes coisas aqui grandes faixas aqui no estúdio Hanoi. Vamos falar dele, vai aparecer aqui embaixo. Vai aparecer aqui embaixo também. Bom, já tocou Cheio da Confusão. Alô, amigos. Eu tô aqui, mudei de camisa, fiz questão de pôr a camisa do Barão aqui. 40 anos de Barão. Presente do meu querido amigo Guto Goff. Um abraço, Guto Goff. Em breve estaremos com o Guto aí. Adoro o Barão, o Arnaldo também, né? E agradecer a Cachaça Batista, que presenteou o Arnaldo aí, o Guilherme Snaro, o Guto Goff, com essa cachaça belíssima. Tá pegando aí? Essa cachaça belíssima aqui. Agradecer a Batista pelo presente. O Arnaldo adorou. E falando em cachaça, quem veio trazer pra gente foi o Robinho da Galo Metal, embora eu seja botafoguense. Pode soltar o Robinho aí, por favor. Alô, pessoal do Papo Destilado. Quem fala aqui é o Robinho, Galo Metal. Tudo bom com vocês? Grande Arnaldo, é um grande prazer estar aqui, poder te fazer essa pergunta. Cara, eu que sou um cara super fã do rock and roll, super fã seu, super fã do Hanoi, super fã de tudo, né? Sempre tive uma curiosidade, né? Que a gente acompanha, né? Como fã. E acompanhamos aí você no festival da Ilha de Wight, lá para a década de 70, cara. Isso ficou muito na minha memória. Né, lembro ali alguns vídeos que eu consegui ver, né? Você ali com a bandeirão do Brasil, inclusive, né? Mostrando aí nossa pátria aí lá para fora. Cara, a minha pergunta é sobre isso. Eu queria saber como que foi esse convite, como que você chegou até lá, foi algum convite especial de algum músico? E lá, como é que foi os bastidores, né? Quem que você viu lá assim, porque se você era fã, de repente, o cara tava ali na sua frente, né? Porque ali era né, um mundo, né, cara, ali do rock and roll, naquele local, né? O Ilha de Wight é muito clássico, né, cara? Esse festival foi muito foda pra época e pra tudo, e você tá lá participando, deve ter sido uma coisa sem preço, né, cara? Então, explica pra gente aí um pouquinho como é que foi essa história toda. Grande abraço, Arnaldo. Cara, foi uma das coisas mais interessantes e mais geniais que eu fiz na minha vida, porque eu tinha 18 anos, 19 anos, e eu sabia que ia ter esse festival, eu tocava era a bolha ainda, era The Bubbles, a gente ganhava bastante dinheiro nos bailes que a gente fazia no subúrbio, na Zona Sul, e eu resolvi comprar passagem para ir ver o festival lá, que era o segundo festival da Ilha de Wight. Então eu tive a sorte de ver ou nem tanta sorte assim, mas o último show do The Doors, eu vi o último show do Jimi Hendrix. Puta que pariu. Eu vi o The Who no auge, eu vi, enfim, ali foi uma loucura. Eu vi o Sly Family Stone maravilhoso em outro lugar, fora da Ilha de Wight. Então foi uma experiência inacreditável quando eu penso nos dias de hoje, ainda mais como eles filmaram o Cláudio Prado, que era mais ou menos o líder de uma comunidade onde eu moraria em Londres,
Ele organizou uma tenda gigante onde ficou todo mundo hospedado. Caetano, Gil, eu, o Gustavo Schroeter, Pedrinho Lima, da Bubbles, enfim, a Gal também, se não me engano. Era uma multidão, umas 10, 20 pessoas assim. E a gente ficava levando som. E o Cláudio Prado, então, pegou um gravador cassete e gravou aquele som que a gente ficava levando, uma coisa do Gil, a gente tocando, eu toquei percussão, o Gustavo e o Pedrinho também, só tinha 2 violões, um pro Gil, outro pro Caetano. E a gente ficava levando aquele som na tenda, o Cláudio Prado gravou e foi lá falar para os apresentadores na mesma hora fizeram questão de abrir o espaço do domingo, foi o último dia, e a gente abriu o show do Jimi Hendrix. Puta que pariu. Só o Jimi Hendrix. E a bandeira do Brasil? Mas foram shows fabulosos. Nossa Senhora, eu vi Leonard Cohen, Johnny Mitchell, vi Taste, vi infinidade de bandas. Nossa Senhora. Minha querida amiga Kika Seixas, que é fã do Leonard Cohen. Não, realmente foi um festival incrível mesmo. E a bandeira do Brasil? De onde que apareceu? O Cláudio Prado, provavelmente. Né? Cláudio Prado. Uhum. Cláudio Prado que organizou a festa toda. Bacana demais. Ele me pediu em off aqui, eu fui trocar a camisa, né? Pôr a camisa do Barão, presente do Guto Gospel, como eu falei, pediu que parar de elogiá-lo. Então vou me conter aqui, porque eu tô do lado do meu ídolo, né? Então é difícil, mas vamos lá. Queria que você me falasse, Arnaldão, essa pergunta é recorrente do canal. 3 capas, não 3 discos, 3 capas de disco que te piraram. Por exemplo, o meu é o do Pink Floyd, do Triângulo lá, o... Como é que chama, Zé Felipe? Do Triângulo lá. 3 capas de disco que te piraram, assim. A capa do Sgt. Peppers, a capa do... Vai aparecer aqui embaixo. A capa do Beggar's Banquet, a capa daquela banda, aquele supergrupo que eles fizeram, Eric Clapton com Steve Winwood, Blind Faith, primeira capa, que é uma menina segurando um avião. Uhum. As capas todas do Pink Floyd são bastante criativas. O que mais? E sua? Uma capa sua assim que você acha foda? Nunca gostei de nenhuma. Nenhuma? Quer dizer, acho legal, mas sempre acho que podia ficar melhor, assim. A do menininho, do menininho lá, da bomba lá. A do menino da bomba é mais simbólica. Eu acho do caralho. Que foi uma ideia do Tavinho. Uhum. Beleza. Foi aqui na Rocinha. Tá gostando? Hein? Tá gostando? Da entrevista? Claro, tô adorando. Vamos lá. A gente não sei porquê, talvez. Eu não sou de interromper, eu gosto de deixar o artista falar. Mas você começou a falar do trabalho novo e parou. Talvez eu tenha te interrompido, não sei. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho novo, do seu trabalho novo. O trabalho novo tem umas letras que eu fiz com o Tavinho. Então quantas faixas? Eu tô com 12 faixas. Porra. Mas eu mesmo estou terminando as letras, porque como o Tavinho não está aí, eu já tinha umas ideias na cabeça, eu estou desenvolvendo as ideias. E assim que eu terminar todas as letras, eu vou botar a voz em todas e vou mixar e vou lançar uma por semana. Uhum. Mas eu acho que eu te perguntei isso e não lembro da resposta. Não vai ter disco físico como Psicopop, né? Não vai ter o disco físico, não, né? Tomara que sim, né? Eu não sei. Uhum. Pode ser que de repente eu faça. Legal. Bacana. Tá uma onda agora de vinil. Você sabe que o primeiro... Mas tá muito caro, né? O primeiro compacto da bolha, uma pessoa de um selo da Califórnia entrou em contato comigo querendo lançar o primeiro compacto da bolha lá. Vai fazer 1000 cópias e lançar em vinil. Olha quantas faixas, você lembra? 2 faixas. Foi as primeiras gravações que eu fiz com a bolha em 1970. 70. Me tira 71. uma dúvida aqui, que agora a idade já começa os cabelos brancos. 71, como você diz, o HD tá meio cheio. Era The Bubbles e virou a bolha, ou o contrário, era a bolha e virou... Era The Bubbles e eu fiz questão de virar a bolha. A bolha. The Bubbles a gente fazia cover do Rolling Stones, Jimi Hendrix e Led Zeppelin, e fazíamos algumas músicas em inglês também. Mas depois da Ilha de White, aquele contato com o Gil, com o Caetano, com os tropicalistas geniais, eu achei que a gente devia fazer alguma coisa em português. Aí gravamos esse compacto, chamado Sem Nada, uma música do Pedrinho Lima, e do outro lado é uma música 18h30, do Geraldinho Carneiro e do Eduardo Souto Neto. Sei. E aí a gente entrou para um festival internacional da canção. Sei. E tal. Gente, para quem não sabe, eu vendi o Arnaldo Brandão durante muitos anos em Minas. Depois eles me tiraram lá como vendedor. Mas enfim, uma vez a gente estava numa van, foi muito divertido, a gente riu muito, cara. E eu me lembro que eu te perguntei o seguinte,
Por que você não escreveu um livro? Tem tanta história para contar. Eu lembro direitinho da sua resposta. Você disse assim, que não escrevi um livro porque você não queria perder o tempo presente agora pensando no passado. Exatamente. Né? Achei a resposta sensacional. Você não tem vontade mesmo, cara? Tá todo mundo fazendo isso, dando super bem. Não, porque eu sou perfeccionista, vou demorar anos, vou perder um tempo danado. Estou demorando a fazer as letras das músicas. Aí tem que ficar lembrando. Se alguém desse algum adiantamento, de repente. Ué, tô na área. O meu tem 800 páginas, tô na área aí. Mas acho que você vai me dar muito trabalho agora nesse momento. Cheira a confusão seria na frente para fazer. Cheira a confusão seria um título ótimo. E você escrever uma biografia é uma coisa complicada, porque às vezes você tem que falar de pessoas que têm a ver com você e que às vezes são coisas que outras pessoas podem não gostar. Entendi. Então acho que tem uma série de... No momento eu ia querer fazer uma coisa muito caprichada e eu acho que ia perder um certo tempo. Entendi. Em relação à música, que eu acho que eu já perdi. Administrar esse estúdio aqui não tem sido fácil. Eu adoro aquela frase sua que você já disse em várias entrevistas, né, que durante um tempo você administrou um estúdio, uma oficina como uma banda e uma banda como oficina. Eu acho sensacional, cara, eu acho genial isso. Não deu muito certo, né? Isso foi o Tavinho Paz que me avisou, Arnaldo. Você está administrando. Quando ele viu o prejuízo da oficina, principalmente. Pô, é genial isso, cara. É genial. Bom, Tavinho. Em termos de parcerias, cara, você tem parceiros aí, assim, que todo mundo gostaria de ter feito uma parceria com eles. Você é parceiro do Cazuza, parceiro do Leone, parceiro do Lobão, Cláudio Zoli. O Fausto, não sei, vocês só cantaram juntos, mas não tem parceria, né? Temos, a gente fez uma música juntos, chamada Coliseu, que a gente lançou no disco. Eu adoro Coliseu. Psicopop, então Coliseu é com Fausto. Uhum. E tem uma outra também chamada Coração Geiger, também, e tem uma música nova chamada Só Mais Um Beijo. Pô, que é inédita adoro também, ele, cara. Que eu estou completando. Pois é, dentro de tantos parceiros aí, né? Eu até notei Coliseu aqui, o público não vai ver, mas você vai ver, ó. Eu sei que ele participou, não sabia que era parceria. Psicopop é disco de cabeceira, assim, fica arrumando minha casa, dando faxina e ouvindo ele no repeat, né? Queria que você falasse um pouco do Psicopop, embora já tenha um trabalho novo saindo aí, queria que você falasse um pouco, que eu acho sensacional o que ele diz. As 10 faixas, cara, são do caralho. Pô, obrigado. Tô elogiando sem querer. Não, tem uma música que eu gosto muito, é Liberou Geral, adoro aquela música. Queria até fazer um clipe dela. Uhum. Mas como é que é? A moda é a mãe... A moda é a mãe da morte do estilo. Sai um trechinho dela aí? Sai? Vamos lá. A moda é a mãe... Se tudo foi de ti escrito, isso é lindo demais. A novidade é o esquecido. O hip era, o punk vai, a bossa foi, samba jazz. Todo tempo tem o tamanho da sua loucura. De repente, num instante, tudo muda. A moda é a mãe da morte do estilo. A vida é escrava dos caprichos do destino. A moda é a mãe da morte do estilo. A moda é a mãe da morte do estilo. A vida é escrava dos caprichos do destino. A moda é a mãe da morte do estilo. Isso é lindo demais, cara. Puta que pariu. Tenho orgulho fodido de ser amigo desse cara. Do trabalho novo, tem alguma parceria? Por exemplo, sei que você fez a música com o Leone, mas não tá no trabalho novo, né? Essa, né? No trabalho novo. Essa parceria com o Leone é genial. Ela tem duas versões. Uma versão com Hanoi. Sim. Que eu não fiquei muito satisfeito, mas que a gente deve lançar em breve. E essa versão que o filho do Leone fez, que é genial. Ele botou uma coisa eletrônica, ficou interessantíssimo. Eu vi no Instagram. Uma coisa bem diferente.
Vai O aparecer Leone de é novo. grande compositor, grande cantor, um amigaço meu. Um abraço, Leone. Adoro Vai Leone. aparecer agora que eu falei do Instagram, vai aparecer de novo as mídias do Hanoi aqui, do Arnaldo, tá? E eu perguntei em off aqui, gente, para não causar nenhum constrangimento, meu querido amigo, se ele podia falar dessa frase genial e atualíssima do nosso querido amigo Roger Moreira, do Traje Rigor. Mostra a camisa aí. Ele falou que não se importava. Não gosto disso. Eu sempre gostei do som do Traje. Aí, quando o Roger entrou nesse lance de política, eu penso exatamente contrário às ideias dele. Mas a gente tem que reconhecer que o cara é muito bom naquilo que ele faz, né? Artisticamente, né? Foda, né? Então, essa música Inútil, eu achei uma música interessante, porque ela foi lançada numa época que existe um certo ufanismo vindo da música brasileira, que o Brasil é grande, o Brasil é genial, o Brasil é o país do futuro. Uma loucura que as pessoas... Na verdade, o Brasil é o Brasil. Exatamente. As pessoas falaram que o Brasil é o futuro, uma delas se matou, né, em Petrópolis. Exatamente. O escritor alemão. E as outras também não foram muito felizes. Thomas More foi enforcado, enfim. Não, que você tem um negócio muito legal, cara. Assim... Então é o seguinte, eu acho legal você ser patriota, mas tem um certo fanismo que às vezes é exagerado. Então é inútil ver um certo para desmascarar isso. Então, essa música, olha, Roger, eu não concordo em nada que você fala politicamente, mas essa frase é genial. Isso aqui é genial. A gente não sabemos escolher presidente. É porque a democracia é um aprendizado, né? Você tem que ir votando, e votando demora. Então, a gente quer, claro que eu gostaria que tudo desse certo logo agora. Mas é demorado, e o Brasil está amarrado de um jeito que é difícil desamarrar. Então, não, mas eu quis tocar nesse assunto porque eu te conheço bem há muitos e muitos anos. Mas não precisa ser radical que nem o Roger faz. Porque é isso, Roger também. Quer dizer, eu Sim, penso assim. Concordo com você, mas não precisa também antagonizar e virar inimigo do cara. Né? Não, todo mundo o cara é um gênio. É um gênio. Ele, Lobão, esses caras são geniais todos. A gente tem que respeitar as opiniões diferentes, né? Exatamente. Mesmo que a gente não concorde. É claro, mas que a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos. Né? Eu acho que vai demorar a aprender. É verdade. Se os ETs não tomaram em conta antes. Porque tem uma frase genial do Jorge Luiz Borges, que é que a democracia é uma superstição baseada em estatística. Olha só, sensacional. Eu acredito na democracia, porque eu sou supersticioso. Eu acredito na democracia, mas eu acredito que é uma superstição. A gente sempre acha que vai, mas na verdade sempre tem avanço e retrocesso o tempo todo, né? Inclusive ali fora, isso, mas é o que a gente tem, né? Vai entrar na edição, eu tirei foto de um quadro que eu dei por Arnaldo de São Jorge, vai entrar na edição, superstição é importante, né? O São Jorge então é uma loucura, porque eu sempre falo que essa ideia do São Jorge ligado ao Ogum, ligado ao Oxóssi, não tem nada a ver, porque esse São Jorge que é a representação do soldado romano, que é o império, atacando o dragão, que é o inconsciente, é o símbolo do Ocidente destruindo o Oriente, porque o Oriente, o dragão é uma coisa genial, entendeu? É uma coisa que é do bem e que é do mal. E o São Jorge é incrível, porque ele é padroeiro de vários países, assim, no mundo todo, porque é a razão acabando, enfiando assim no inconsciente, o dragão, coitado, assim, meio tentando sobreviver. Exatamente. Não querendo ser morto. E o soldado vestido com aquela roupa romana, que é o império, né? O império, olha, subjugando, a razão. Foi necessário uma época realmente ter São Jorge, essa razão do imperial é necessária às vezes, mas também não precisa, coitado do dragão, né? Não precisa ser massacrado. Não precisa ser massacrado, né? Bom, essa pergunta aqui já foi te feita... E o ano do dragão é aquilo que eu falei, né? Sempre no ano, depois de 12, vem de 12 em 12 anos, faz a conta. Ele veio em 2000, olha só o que aconteceu em 2001, caíram as torres. Exato. Veio em 88, 1970, o que aconteceu em 1989? Caiu o Muro de Berlim. Exatamente. Então, grandes mudanças que dão aquele susto na gente e parece que vai mudar, uma hora para melhor, outra hora para pior, mas enfim, eu adoro essa música. Também mais. Gente, vou brindar de novo aqui. Sei que eu estou feliz aqui. Com a Krug, tá, um patrocínio. As pessoas falam, pô, André fala muito de patrocínio. Mas infelizmente não se faz nada no Brasil sem patrocínio. Então eu sou muito grato, né? Picanha BH tá aqui. Eu pus a camisa do Barão, porque o filho do André Goff veio trazer aqui, do Guto Goff, um presente para eu usar, né, na entrevista aqui. Mas o Picanha BH tá aqui, o Picanha BH tá aqui, o Estúdio Neumann tá aqui. Estamos aqui no estúdio Hanoi, no Rio de Janeiro, Rua Paulo Barreto 16. Vai aparecer as mídias aqui, ensaio, gravação. Isso aqui é histórico, gente, é uma lenda do rock brasileiro. Como o Arnaldo também, o Zé Felipe, que está ali, que é meu grande amigo. Para mim, o melhor engenheiro do som do Brasil, tá? Um dia que for gravar meu disco vai ser com o Zé Felipe. Bom, falando das parcerias, eu comecei a falar aí do Leone, do Cazuza. Eu vou botar óculos escuros aqui, porque
Eu operei a catarata e a operação não deu muito certo, então meu olho direito, às vezes, muita luz incomoda. Tá legal. Isso que eu ia te perguntar. Falamos aí do Claudio Zoli, do Cazuza, do Leone, do Lobão. O Zoli é outro gênio, né? Pois O Zoli é um gênio, nossa senhora. Tá aqui. Outro dia eu vi ele falar da música uma música que ele fez, cara. Vou lembrar aqui o nome que ele fez, contando a história da música, que foi o que o Aldo te pediu pra contar aí, de Cheia da Confusão. O público adora isso, os fãs adoram isso, né, cara? Contar a história da música, né? Ah, que bacana. Eu queria que você falasse, cara, assim, de parceiros. Esse disco novo, eu perguntei, não lembro sua resposta. O Leone tá nesse disco novo? O negócio é assim, eu sempre tive a sorte de trabalhar com gente melhor do que eu. Isso é a maior sorte. Desde o início, o Pedro Lima era muito melhor do que eu, aprendi muito com ele, o Renato também. E depois com o Caetano, com o Luiz Melodia, com o Raul Seixas, essas pessoas todas, a gente aprende muito, né? Com vários guitarristas, Perinho Santana, Renato Piau, sei lá, tanta gente que a gente vai vendo, vai tocando junto e vai aprendendo. Então isso me ajudou muito, né? Uhum. Claro que por exemplo, essa relação com o Leone eu adoro. Porque ele é um grande poeta, né? E tem uma certa sensibilidade para falar sobre o amor que eu não tenho. Então acho que isso a soma, sabe? A carbura. Mas o que eu ia te perguntar? O Tavinho é insubstituível, mas na ausência dele você tem outros parceiros para esse disco? Não, eu tenho muitas ideias. Eu quero tentar eu mesmo desenvolver as ideias, botar meus demônios para fora. Entendi. Assim. Essa pergunta que eu vou te fazer agora já mas foi... eu queria muito fazer parceria com o Bernardo Vilhena, Caetano. Eu gostaria de fazer várias parcerias. Vou ver se eu consigo me organizar para mandar música para esses amigos. Legal. Eu tive a honra, a imensa honra, vim de BH para isso, vim de carro de BH para isso, para assistir seu show, ao seu show no Manouche, de 50 anos de carreira, ou de carreiras, como você mesmo disse lá. Eu falo 50 anos, mas eu comecei profissionalmente quando eu larguei a escola no segundo científico e comecei a tocar, o The Bubbles começou a tocar com a Gauss, foi em 69, 70. Já tem mais de 50. 71. Aí em 72 eu parei. Uhum. Fiquei praticamente 2 anos, 72, 73, e só voltei em 75. Uhum. Até 74 praticamente eu parei. Fiquei 2 anos e meio mais ou menos estudando música clássica Sabático. em Londres, vivendo sexo, drogas e rock and roll no máximo em Londres. E estudando música clássica ao mesmo tempo, uma maluquice total. E o Rodrigo nasceu no final de 74 e em 75 eu voltei. E o Gustavo Schroeter já me ligou falando assim: Arnaldo, tem o Raulzito, Hollywood Rock com o Raul Seixas. Eu falei, vamos nessa. Então, na verdade, 2000, agora que está fazendo 20, esse ano é que está fazendo 50 anos. Uhum. Há 50 anos atrás eu estava tocando com o Raul. Pois é, cara, olha o privilégio, cara. Então, essa pergunta que eu vou te fazer agora você já respondeu em outros canais, mas não respondeu no meu ainda, né? Eu queria que você me dissesse a importância de Minas Gerais na sua carreira. Enorme, né? Porque Minas tem tanta gente boa, Minas culturalmente é muito forte, né? É o centro do Brasil. Não só da energia que o minério traz, mas também da parte musical e da miscigenação, né? Isso é muito forte ali. Uma terra que tem Milton Nascimento, que tem os maestros que tem uma orquestra lá, até a Orquestra do Bombeiros era a melhor orquestra que tinha. Enfim, os caras musicalmente muito avançados, e a gente teve a sorte, graças ao Abraão, que era um divulgador da BMG, RCA na época, ele pegou o nosso disco e levou nas rádios, e as rádios começaram a tocar e o público gostou, e os nossos 5 discos tocaram muito nas rádios em Belo Horizonte, 86, 88, 90, 92, 94. Isso é muito Eles querido. tocaram bastante nas rádios, então isso ajudou muito, uma coisa de graça, numa época que o jabá era mais forte do que tudo, mas em BH não tinha isso. Como eu estou nisso há mais de 40 anos, né, como produtor musical, promotor de eventos, as pessoas me cobram muito, sabe? Fala, pô, e show do Arnaldo, e show do Arnaldo, show do Arnaldo. Então, assim, cara, ele pediu para não elogiá-lo, mas aqui é um fato, né? As pessoas te cobram muito, né, a sua presença lá, show seu lá, assim, uma constância maior, né? Isso mexe com você, assim, saber o quanto você é querido em Minas ou não? Pô, isso é emocionante, né? Eu fico emocionado, eu adoro ser reconhecido, isso é muito bom. Beleza. Ainda mais por um público que exigente, né? Exigente, Uhum.
É uma terra que tem Skank, tem Sepultura. Porra, é uma loucura mesmo. É uma coisa Você realmente curtia impressionante. o movimento do Clube da Fora, pô, o Jota Quest, a música pop, assim, sucesso no mundo todo. Enfim, tem muitos artistas bons lá. Eu, como punk, eu prefiro mais o Virnalize. Teve. O Virnalize, é verdade, sumiu, né? Também. Sumiu. Tem muita banda boa. Você não tem vontade, cara, de ter você, um trabalho seu parecido com o The Fabulous Tap, mas você sendo frontman? Louco para fazer isso. Então não foi tão distante assim a pergunta. Louco para fazer isso. E seria que linha, que caminho, que linha que você tomaria, assim? Rolling Stones, o que você faria? Essa é uma boa pergunta. Eu podia fazer várias coisas diferentes. Eu estava pensando em fazer, por exemplo, eu já fiz o Power of Jimmy, então teria que voltar, teria que praticar bastante guitarra para voltar a fazer o Power of Jimmy, que é só música do Jimi Hendrix. Sim. Tem outro projeto que é o Power of John, só músicas do John Lennon. Puta merda. Tem esses dois projetos em mente, mas no momento eu quero finalizar as músicas e administrar o estúdio aqui. Mas existe a possibilidade, né? Existe a vontade. Legal, a vontade. Até não sei se vocês não sei se vai captar aí. Tá escrito vontade aqui, não tá? Tá. Não tá? Não sei se vai captar aí, ó, mas tá escrito vontade aqui, tá bom? Cara, eu tô muito admirado, assim, como seu amigo, como uma pessoa que gosta de você como pessoa, como ser humano, como baixista, como compositor, como poeta, como músico. Você está num momento muito família, né? Eu tenho visto aí o seu contato, né? Indo para fora aí, estando com os filhos, com o neto, com os netos, né? Vai ficar emocionado, né? Tá aqui, ó, filhos, netos. Tá nesse momento muito família. Tem uma frase que eu adoro repetir, que ter neto é uma coisa tão maravilhosa, que se eu soubesse eu teria tido antes de ter o filho. Teria o neto primeiro. Mas você está nesse momento, não tá? Eu adoro. Tem uma neta que mora na Suíça, a Alice, e tem um neto que mora em São Paulo, o Theo. Como é que é a banda Adoro da ele, Bianca morro mesmo? de saudade. O nome da banda da Bianca e do Rodrigo? Lila. Lila. Pô, do caramba, Lila. Eles participam de Coliseu, né? Participando do Coliseu. Foi uma ideia da Bianca. A gente morava no mesmo prédio. A Bianca falou, vamos fazer uma música com o Fausto. Vamos lá. Vamos fazer Um abraço, Bianca. Abraço, Rodrigo. Cara, eu sei que você é muito caseiro. Já falamos disso. Comecei a falar nisso. Você está falando que está lendo muito, né? Mas fora a leitura, você fica... Eu já fui no seu apartamento. Não, por exemplo, eu saio muito para sempre que eu posso ver show no Circo Voador. Então, tenho visto shows maravilhosos. Vi o show do Plebe Hood lá, que foi genial. Vi o show do Arnaldo Antunes, maravilhoso. Vi o show do Biquíni, você foi? Do Biquíni? Do Biquíni não fui, uma pena. Mas falaram que foi excelente também. Todo mundo adorou o Biquíni. Vi o show do Paulinho Mosca, também foi maravilhoso. Shows bons, bem produzidos, uma plateia saudável, sabe, assim, o Brasil que deu certo, uma coisa assim, muito emocionante. O circo é um lugar mágico, né? E você consegue ir como anônimo ou tem tietagem ainda, as pessoas pedindo autógrafo? Não, quando eu tenho dinheiro eu pago. Quando eu não tenho, eu entro pelos fundos, falo com o Ivo, pô, me libera aí o Ivo me libera. O Ivo tá não posso falar. Ele tá na gerência lá, o Ivo? Não, ele fica na porta de trás às vezes, assim, acho que é pra... não sei se... Às vezes que eu fui lá ele tava lá. Entendi. É o Ivo Meirelles? Não, Ivo Meirelles não. Ivo é um funcionário do circo. Ah, tá, legal. Tô te entregando aqui, mas eu sei que é só comigo que você faz isso. A Jussá perdoa. Grande. O Chilon também. Um beijo, Maria Jussá aí. Mas juro, quando eu tenho dinheiro eu pago. Entendi. Minha entrada, eu sou idoso, então pago mesmo. Bom, infelizmente, o Arnaldo tem os compromissos dele, a gente também tem horário aqui. Ele já foi super generoso comigo no aluguel do estúdio. Então, caminhando para o final daqui da entrevista, infelizmente. O Arnaldo tem os compromissos dele, eu tenho os meus também. Vou entrevistar o Guilherme Snarr agora na sequência. Vou soltar agora uma pergunta que faltou do meu querido amigo e parceiro musical. Tenho mais de 20 músicas, com umas 15 pelo menos, com o grande Estevão Camargo. Toca no Nenhum de Nós há 18 anos. Ele é muito fã do Arnaldo Brandão. Tocaram juntos num hiper power trio em BH. Com vocês, Estevão Camargo. Alô, meus amigos do Papo Destilado. Aqui quem vos fala é Estevão Camargo. Toco baixo há quase 18 anos com a banda Nenhum de Nós. Estou aqui com um prazer enorme de fazer uma pergunta para esse cara que sou muito fã, referência, nem precisa se falar. Em primeiro lugar, parabéns pelos 50 anos de história. Graças por tudo que fez pelo nosso rock nacional e está fazendo. Eu gostaria de saber do Arnaldo o que inspirava ele, os álbuns que inspira até hoje ele
na carreira musical. E eu gostaria que ele também indicasse para quem está começando a compor e na música, indicasse um álbum assim, esse álbum tu precisa escutar, e algum livro algum material que possa fornecer, que seja fonte de inspiração para quem está compondo, para quem está começando uma carreira. E a vida interior do Arnaldo, se ele consome filosofia, é isso que eu gostaria de saber, tá? Parabéns pelos 50 anos, obrigado aí, meu querido amigo e parceiro musical André Rosa, saudades do amigo, espero vê-los em breve aí, um grande abraço, gaúcho. Obrigado pela pergunta. Realmente os discos assim que mais me influenciaram no início da carreira foram os discos dos Rolling Stones, dos Beatles e do Cream e do Jimi Hendrix. Depois veio o Led Zeppelin, né? E depois veio a música brasileira, aquele disco do Caetano Transa, o disco do Jorge Ben. Eu tive a sorte de tocar com o Jorge Ben durante um período da minha vida. É também um gênio da música brasileira. Os discos do Melodia, coisas muito interessantes, não só harmonicamente, mas como mudança de tempos e sendo pop ao mesmo tempo. Isso da geração mais velha, né? Fora da minha geração, você pega um Lulu Santos, um Herbert Viana, né? Essas bandas todas do pop rock Brasil, né? Tem coisas bacanas como aprendizado, mas principalmente os mais antigos, né? Assim, acho que é difícil, porque o negócio assim, é emoção, entendeu? Você tem que se guiar pela emoção. Acho que é a base de tudo. Então, no meu caso, foi basicamente o Jack Bruce, o Bill Wyman e o Paul McCartney, né? Esses caras que eu aprendi. E depois disso, você vai sempre aprendendo. Tem um baixista do Sly, Family Stone, que eu aprendi a fazer o slap ouvindo e vendo ele tocando. Tive a sorte de ver ele tocando ao vivo, Larry Graham, né? Então, pude experimentar isso aqui no Brasil. Na gravação de Odar é um exemplo de como eu pude colaborar com essa minha ideia de funk. E aqueles baixistas que tocavam com Marvin Gaye, pessoal da Motown, o próprio James Jamerson, que tocou com todo mundo, são baixistas realmente muito importantes que eu tentei imitar da melhor maneira possível. E a filosofia, o que você lê, que você pode indicar para a garotada? Eu tô apaixonado por livro de história. Will, de vontade, Durant, D-U-R-A-N-T. É um livro de história maravilhoso. Você consegue ver um apanhado de como é que os ciclos humanos, como é que a humanidade se repete de uma maneira assustadora, destruidora e muito criativa ao mesmo tempo. Então, são livros muito importantes. Estou lendo também um livro muito engraçado que chama Quem Matou Roland Barthes. Roland Barthes é aquele francês estruturalista, é um livro muito engraçado. Fala sobre Foucault, uma crítica assim aos movimentos estruturalistas franceses. Enfim, eu não consigo parar de ler, fora os jornais e revistas, né? Então, mandar um abraço pro Estevão. Leitor compulsivo. Mandar um abraço pro Estevão, né? Porque esse Will Durant, Estevão, um grande abraço. Quem sabe brevemente a gente não vai levar mais um som. Mas uma coisa que é importante é o seguinte: lendo esses livros, cara, porque ele não fala só sobre história, ele fala sobre filosofia, sobre poesia, sobre teatro, sobre literatura. São livros fascinantes. Acho que história é tão importante quanto matemática e português. Eu, antes de vir para o Rio, eu passei alguns dias em Cabo Frio e me deu uma tristeza muito grande, cara, porque aquele mar maravilhoso, aquele céu azul, e eu olhava em volta assim, cara, todo mundo na porra do celular, velho, ninguém olhando pro mar, ninguém olhando pro céu. E aí eu falei, eu não sou daqui, igual o nosso querido amigo Renato Russo. E agradecer o Estevão aí, os outros convidados, né, o Marquinhos Groove, o Ivan Sader da banda Trem, procurem conhecer, muito bom. O Hector Gaete, multi-instrumentista, fez a música, repito, O Cara, em homenagem ao Arnaldo Brandão. E a todos, né, que estão nos acompanhando aí. E um forte abraço para o Estevão, que é meu parceiro musical, meu amigo gaúcho, meu irmãozinho gaúcho, em quem eu tenho o orgulho de ter várias parcerias aí com ele. E falar o seguinte, a gente fez uma pausa aqui, porque eu realmente fiquei emocionado. O Arnaldo tocou aqui em off, em primeira mão, um trecho de uma música dele, parceria com o nosso querido
irmãozinho Tavinho Paz, que subiu mais cedo que a gente, foi pro andar de cima. Adoçar os ouvidos dos anjos com suas poesias marginais e iluminadas. É uma grande honra poder ser amigo desse cara, ser amigo do Zé Felipe, que está aqui capitaneando a nossa entrevista. E vou pedir para o Arnaldo tocar em primeira mão, não é isso? Em primeira mão. Em primeira mão, um trechinho de Sob o Trilho do Trem, como é que é? Como é que é o nome dela? Por Debaixo do Trem. Por Debaixo do Trem. Se preparem. Tô indo não sei pra onde, estando dentro de alguém, sentindo um desejo estranho, me sentindo forte, me sentindo zen. A solidão da minha memória é um passado que não me contém. Esqueci a letra, mas tudo bem. Tô indo pra não mais voltar. Tô voltando de onde ninguém vem. Só vendo o tempo passar, olhando o chão que corre por debaixo do trem. Trem, trem. Trem, trem. A solidão da... Aí eu não me lembro da letra toda, mas o refrão é muito bom, né? Faz só o refrão de novo, que é muito bonito. Tô indo pra não mais voltar. Eu tô voltando de onde ninguém vem. Só vendo o tempo passar, olhando o chão que corre por debaixo do trem. Tô indo pra não mais voltar. Tô voltando de onde ninguém vem. Só vendo o tempo passar, olhando o chão que corre por debaixo do trem. Trem, trem. Bem Minas Gerais, né? Trem, trem. Maravilhoso isso. Por debaixo do trem. Gente, estou muito feliz. Antes de terminar, queria dizer o seguinte: as minhas costeletas brancas, eu copio meu querido amigo Marcelo Nova, que eu mando abraço. E essa argola aqui eu copio o Arnaldão. Essa argola aqui é cópia do Arnaldão. Meu irmão, prazer estar com você aqui. Obrigado. Pra mim, esse cara... Prazer foi todo meu, é o, do caramba. É o que existe de melhor. É o que existe de melhor no rock and roll nacional. É um ícone, né? Ele mesmo diz que tem dificuldade com elogios, mas eu acho importante a gente falar que ama enquanto está vivo, mostrar para as pessoas que são importantes para a gente enquanto elas estão aqui, porque carregar caixão depois é muito fácil. São 3, 4, 5 carregando ali, é muito fácil. Então eu tenho o prazer de ser amigo desse cara. Não sou parceiro ainda, quem sabe no futuro aí, né? Como tem vários parceiros aí no Brasil, afora, mas acho o Arnaldo importantíssimo na história do rock nacional. Esse cara é uma lenda viva do que há de melhor em termos de letras, em termos de poesia, em termos de baixo, de musicalidade. E como o próprio Tim Maia falou, né? Era o segundo melhor, Tim Maia subiu, estamos aqui com o melhor baixista do Brasil, um dos melhores do mundo. Grande Arnaldo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado ao Picanha BH, aqui no meu boné, aqui na camisa. Obrigado ao Estúdio Neumann, que lá em BH vai fazer a edição, meu querido amigo Lucas. Obrigado ao Estúdio Hanoi, Rua Paulo Barreto, 16, em Botafogo. Fogo! Em Botafogo. Obrigado ao Zé Felipe, melhor engenheiro de som do Brasil. E teremos novas entrevistas por aí, novidades. Arnaldão com disco novo aí, 12 faixas. Aguardem. Só poesia, só rock de qualidade. Papo Destilado, Picanha em BH, Estúdio Neumann, Arnaldo Brandão, Zé Felipe, Estúdio Hanoi. Valeu, amigos. Até a próxima.